eu ia te recomendar um filme, eu vou até fazer um episódio do Necrofilme sobre ele, que ele é um filme bem desconhecido no Brasil, que ele é um filme, ele não é nem bem um filme, assim, ele é uma experiência independente chamado I Am a Ghost. Já ouviu falar nesse? Eu já ouvi falar, mas eu ainda não assisti esse daí. A capa dele é genial. Cara, é tão legal. I Am a Ghost. É de um mexicano nascido nos Estados Unidos, que é o HP Mendonça, e uma japonesa criada nos Estados Unidos, que é a Ana Ishida, e basicamente são eles dois no filme. E é um filme, ele tem aquele feeling de Kubrick, assim, sabe? O filme, ele não é que ele seja arrastado, ele tem muita repetição de filme, porque a primeira coisa que você aprende no filme é que a personagem principal tá morta, ela é um fantasma, isso tá no trailer. Não tem plot twist nisso. Você começa o filme sabendo que ela já morreu. Ela é um fantasma, então ela vive uma repetição, que ela acorda, ela toma banho, ela toma café da manhã, ela come o café da manhã, durante o café da manhã ela não sabe porque ela começa a esfaquear a mão dela, depois ela se cura, depois ela vai comprar flores e tal, e ela acorda no dia seguinte, faz a mesma coisa, e aí logo depois você descobre, porra, ela é um fantasma. E cara, é o andamento da história dela. Pô, assiste e depois me fala, que era muito legal. Que pena que eu não assisti antes de assistir A Ghost Story, né? Porque eu, inclusive, ia relacionar, não tenha dúvida, né? É bem relacionado, muito relacionado. Mas vamos lá, antes que a tua internet pife, porque deu essa engasgada agora, eu fiquei meio preocupado. Eu tô achando que a internet, mas você sabe o que é? São muitas abas abertas, viu? Eu vou fechar algumas abinhas aqui, que só é a vida também, viu? Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E, por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorrecast. Olá, ouvinte! Estamos de volta aqui com o nosso mês do horror. E hoje falaremos de antologias. Esse papo vai ser muito gostoso, imagine. Eu trouxe aqui alguém que eu interajo bastante na internet, mas primeira vez gravando conosco. Seja muito, muito bem-vindo, Pensador Louco. Tudo bem, querido? Boa noite, Angélica. Olha, tá sendo uma honra, assim, espectral poder finalmente gravar com você, cara, que é um podcast que eu acompanho e curto tanto há tanto tempo. Poxa, muito obrigada, viu? Eu me sinto muito honrada, assim, é muito bom a gente poder finalmente conseguir falar com alguém que a gente escuta, né, e tal, né? Pô, maravilhoso, assim, a voz deixa de ser uma voz passiva, assim, só aquele MP3zinho tocando, você consegue interagir com ela, né, da outra dimensão. Exatamente. Não, e mesma coisa você também, né, porque, ouvinte, se você não sabe, o nosso amigo Pensador, ele tem um blog maravilhoso, um podcast muito, muito legal. Poxa, apresenta o teu trabalho aqui pro pessoal, pros ouvintes do Masmorra, meu querido. Opa, eu cometo basicamente 3 podcasts e uma coisa que não é exatamente um podcast. Eu faço o Som no Caixão, que apresenta e resenha álbuns de bandas que você nunca ouviu falar no Brasil, mas que deveria talvez conhecer, sobre quaisquer estilos. Também faço o Desleituras, que é um podcast de audiodramas de autores, não vou nem dizer desconhecidos, autores em ascensão aqui no país, e a gente inaugurou recentemente o Necrofilme, também para falar de filmes pouco ou nada conhecidos no Brasil, mas que valeriam a pena serem revistos muito mais às vezes do que um remake desses de Hollywood. Pô, maravilhoso, né? Olha só o conteúdo que, se você não conhece, você tá perdendo, ouvinte. Você vai pra lá imediatamente, né? Pro blog do nosso amigo, interage muito com ele. O endereço dele é www.pensadorlouco.com. Você vai ver logo de cara todas as capinhas dos podcasts pra você acessar, assinar o feed, tá? Então não deixe de
de visitá-lo, por favor, né? Nós estamos aqui recebendo ele com carinho. Pô, você muito também obrigado. Transfere esse carinho para ele. Pô, eu que agradeço, meu amigo. E hoje, como eu estava falando, a gente vai falar de antologias. Pois é, como é que é o conceito de antologia? Você sabe, né? Você ouvinte, eu acho que sabe, mas a gente vai falar um pouquinho para quem tem curiosidade e quer conhecer. A antologia esses filmes, as histórias curtas, né? Por exemplo, é um filme que contam 3 segmentos de histórias, né? Histórias episódicas com desfechos, tem histórias que convergem, né? Tem alguns filmes onde as histórias vão se cruzar em algum momento, né? A antologia é isso, né? Você vai ter vários aspectos, várias histórias, ou uma história que acaba convergindo no final. Né, não, pensador? Isso, você tem tanto a antologia pura e simples com segmentos sem vínculo nenhum uns com os outros, até uma ou outra que tem assim um guião principal assim que vai ligando um ao outro, como se todas fossem às vezes contadas como história pelos personagens centrais, ou às vezes temas, não, eu conheci fulano e a primeira história liga no cenário a segunda, a terceira, a quarta e por aí vai, e é muito bom, cara. Eu sempre gostei muito de antologias. Eu também, né? Eu sempre brinquei aqui com os meus amigos e falo assim, a antologia tem uma coisa gostosa, porque você não gostou de uma das histórias, você vai para a próxima. Não é verdade? É que nem um livro de contos, você vai para o próximo conto, então você vai ter muito material, às vezes são vários diretores. Ultimamente, né, tem saído algumas antologias legais, tipo VHS, entendeu? Que são vários diretores, aí vão ser várias perspectivas, ou ABC da Morte, por exemplo. Né, ABC da Morte tem vários diretores mesmo, né? Muitos, vários diretores. Sim, cara, e é muito gostoso, né, porque cada um vai pegar uma letrinha do ABC e todas as histórias são tétricas, né, você tem que contar uma história tenebrosa em espaço bem curto de tempo, né, são muitas curtas, né, praticamente, parece uma grande coletânea de curtas. Exato. Mas é bem legal, eu gosto muito do ABC da Morte. Eu vou falar aqui de algumas produções que eu acho interessantes, são coisas que, algumas são simplesmente grandiosas e pra mim é o que há de melhor no cinema, até para além dessa questão de gênero, sabe, de horror, de terror, e sim como filme, né, como conteúdo cinematográfico de qualidade que merece, né, e já é muito bem reconhecido pelos cinéfilos, né, e tal, por grandes críticos de cinema. Começando aqui, pra mim, um dos mais tops, assim, que eu acho uma das histórias mais maravilhosas e assustadoras que eu já vi, né, que é o Kwaidan, As 4 Faces do Medo. 遠く過ぎ去った日々を求め、捨て去った恋の記憶を求め、男は帰ってきた。野を吹き渡る風のように、きらめく雪の白さのように、疑いを知らぬ愛を女は求めた。そんな君かどもろとも茶碗の中に突然現れた見知らぬ他人の微笑みは、ゆえ知らぬ不安に一人の武士を駆り立てる。Né? Já comentei em um podcast, eu acho que foi o primeiro podcast que a gente fez, Pensador, aquele lá sobre cinema asiático e tal. Aí eu falei com o Marcos sobre Kwaidan, As 4 Faces do Medo. Mas sabe aquele negócio que você faz um comentário assim bem breve e tal, fala assim, ó, são 3 histórias e tal, que fala isso, fala aquilo, mas a gente sempre sente que faltou a gente conseguir abordar. Tanto que eu acho um dia, meu querido, que eu vou tratar especificamente de Kwaidan, As 4 Faces do Medo, do Masaki Kobayashi, que é lindo, né, de uma beleza, né, é genial. É uma obra de arte, com certeza. A composição da cena que ele faz, assim, o andamento de cada conto, você tá assistindo, às vezes, parece que você tá assistindo pinturas em preto e branco, né? É muito bonito, muito artístico mesmo, que é uma coisa que o bom cinema oriental tem, né, às vezes. É verdade. Esse cara aí, o diretor, o Masaki Kobayashi, eu já gosto muito dele porque ele trata os filmes
dele tratam assim numa certa surrealidade, né? Eu lembro que quando assisti aquele filme dele de Goku, eu já falei, caramba, é uma coisa sensacional. Ele é praticamente o vovô, né? O pessoal chama ele do vovô desses filmes de terror, né, e tal, que hoje em dia se fala muito do The Grudge, né, o Grito, né, e esses filmes assustadores, né, mas ele é vovô, né, ele começou lá atrás. Eu ia até dizer que o Kobayashi, ele possivelmente foi aquele que fincou o cabelo como objeto, como fetiche de horror no cinema japonês, porque tudo isso que você vê, o Ringu, o próprio Ju-On, que é o The Grudge, né, que você falou, todos eles têm aquela visão do cabelo como fonte de horror. E eu tenho um amigo no Japão, ele é brasileiro, mas ele mora há quase 30 anos no Japão, ele é permanente já lá, constituiu família e tal. E um dia eu estava conversando com ele sobre esse simbolismo do cabelo no horror, e ele fala, no horror japonês, ele fala que é isso mesmo, que não é a questão do cabelo em si, é que a mulher, principalmente, com o cabelo escorrido, caído, sabe, aquele cabelo lambido de vaca para baixo, assim, retinho, que ele esconde o rosto, e por esconder o rosto, esconde as intenções, esconde a malignidade que pode haver por trás daquele cabelo, e por isso ele é um símbolo tão apavorante no Japão, por assim dizer. Engraçado, né? Que eu gosto muito dos filmes japoneses e tal, né? Os clássicos japoneses. E pra mim sempre foi muito assustador, não sei pra ti, né? Até porque é uma questão estética e eu sempre achei isso muito bizarro, né? Que elas pintam os dentes de preto, né? E elas ficam com aquelas bocas vazias, sabe? Estranho isso, né? Era do Japão feudal, né? Era visto como um símbolo de beleza, da mesma forma que os pés eram todos encolhidinhos dentro daqueles tamancos até ficarem quase deformados. E elas andavam com aqueles passinhos assim, sabe, muito perto uns dos outros, dava uma agonia ver aquilo. E é assustador mesmo, você acha que tem alguma coisa errada, né? Elas tinham a mania de pintar os dentes de preto e de tirar as sobrancelhas também. Ou seja, como é que é interessante essa questão estética através dos tempos, né? Sim. A gente parar pra analisar o que é belo, dependendo da cultura, né, dependendo da região. E engraçado a questão dos pés que você comentou, os pés, elas realmente tinham pés deformados, né? Porque elas deformavam porque era como era um símbolo de beleza, pés muito pequenininhos, né? Isso. Elas tinham aqueles pés minúsculos, né? Que imagina como é que eles iam suportar um corpo, né? E tal, isso é estranho, né? Cara, só comentando um pouquinho sobre o Kwaidan, né? Ele é um filme, ele é muito bonito. Se você for lá naquele podcast lá que a gente gravou, o primeiro de Halloween, que a gente faz cinema asiático, a gente falou um pouco mais sobre isso. Mas o Kwaidan, como eu disse, né, uma das histórias para tratar justamente essa questão dos cabelos, né, os cabelos negros, né, que é o nome do segmento. É o primeiro, né? Exatamente, que é um samurai que ele resolve abandonar a esposa para poder procurar riqueza na vida, né? Ele vai encontrar uma outra mulher e tal, de uma família nobre, fica alguns anos casados e tal. Belo dia bate assim aquele arrependimento e tal, aquela infelicidade, e ele resolve voltar para casa, né? E aí, eu não sei se eu vou falar spoiler, porque eu acho que é tão legal quando a pessoa assiste o final dessa história, assim, mas é tétrico. É bem tétrico, mas também seria um spoiler o quê? Diz quase 50 anos. É verdade, é um spoiler de um filme muito antigo, né? Mas eu lembro quando eu experienciei o filme pela primeira vez, eu falei, caraca, né? Eu imaginava pra onde a história estava caminhando. Eu gosto muito, muito da estética do diretor, porque eu acho que ele trata as histórias com uma beleza e tal, é uma coisa, tem uma teatralidade muito grande, né? Eu acho que você concorda, né, pensador? Ele tem uma teatralidade. Esse daí mesmo, o primeiro segmento, você já vê a construção dessa teatralidade até o último segmento, que vai ser totalmente acachapante, né? Tudo que é construído e tal. São cenários assim, lisérgicos até, né? E a história é muito legal, né? Porque ela é o dilema, não vou dizer assim que seja de todo homem, mas talvez de todo homem naquela época, porque com a primeira esposa dele, ele tinha amor, dedicação, lealdade, etc e tal, e ele queria, na verdade, um cargo melhor, porque ele não conseguia se sustentar e sustentá-la, então ele vai para o outro casamento por causa de um cargo melhor, e ele tem o cargo melhor. Em compensação, a segunda esposa dele é tipo o diabo na terra, ela o odeia, eles se odeiam mutuamente, ele é profundamente infeliz. Então, ou ele tinha o amor da primeira, ou o sucesso profissional da segunda. Ele tinha que viver entre esse dilema moral, que é a escolha que ele faz em 2 atos, né? No primeiro e no segundo, né?
Exatamente, né? Bom, os outros segmentos aqui, só comentando pra você, né, minha gente, que assim, tem um segmento muito belo também, que é a Mulher das Neves, né, que eu acho que ele meio que refaz até o conto do Hans Christian Andersen, né, que também tem essa temática, né, como é muito antigo, a gente até entende que realmente tem uma inspiração isso daí, mas quando isso daí perpassa através do cinema japonês, do jeito como eles entendem a questão estética, assim, é muito bonito, assim, ele vai contar a história de um velho lenhador que tá ali com o aprendiz, e eles são surpreendidos ali por uma tempestade de neve, né, aí eles vão se esconder ali numa cabana de um pescador e tal, o jovem, né, que é o aprendiz, que tá com o lenhador, ele acaba dormindo e tal, e vai ser despertado depois quando ele vê que entra uma mulher, né, na cabana, uma mulher branca, uma mulher alta, com longos cabelos, né? Era uma espécie de personificação da morte, né? Ela foi ali para levar a alma do velho, não é verdade? Ela é o gelo, o frio, né? Isso. E aí, só que quando ela vê esse belo homem jovem e tal, assustado, ela resolve poupar ele, né? Mas ela fala assim, olha, você vai ser poupado, porém tem uma condição aqui. Você não pode contar para ninguém o que aconteceu nessa noite, né? Então, cara, daí que vai ter o negócio, porque essa mulher, claro, o homem ele vai seguir a vida dele, um belo dia aparece uma mulher com a mesma aparência que ela, né, e tal, ela entra na vida dele, ele se apaixona, vai casar, vai ter filhos, só que, né, é que nem aquela piada lá do cara que vai pra uma ilha, aquela piada antiga, né, que foi com a Meryl Streep, Meryl Streep. Não é Meryl Streep, uma outra atriz, mas tinha aquela piada, né, do cara que veste ela pra poder contar, de homem, né? Isso mesmo. Pra poder contar que tava com ela. Então ele não se aguenta, né, ele vai acabar falando, né? E o que advém daí também é muito bonito, é muito interessante. Esse segmento, principalmente, tem uma coisa legal, né, porque o cineasta, ele vai fazer uso de cenários que são pintados à mão. Isso. Sabe? Então você fica boquiaberto, realmente é uma beleza estética, assim, que é por isso que eu digo assim que Kwaidan pra mim é um dos maiores filmes assim que eu já vi assim na questão estética, assim, da arte pela arte, né, até a questão da arte, da teatralidade, né, dentro do cinema, é muito bonito. Era uma coisa que o Kurosawa usava bastante também, né, aqueles sonhos dele que também tem esse ambiente às vezes opressor, que nem aquele sonho do soldado que ele entra no túnel e quando sai tem todos os mortos do batalhão dele seguindo ele ainda e tudo mais, toda aquela beleza estética, assim, tétrica, é bem legal, excelente. Nossa, é lindo. O Jigoku, nossa, esse daí, cara, esse daí tu chegou a assistir, o Jigoku Hell? Não, mas tô anotando agora. Tá entrando na minha lista agora. Meu, a cena de inferno, pelo amor de Deus, tu fala assim, eu já printei ela e já usei ela como descanso de tela aqui de desktop 1000 vezes, assim, que ela é linda. Esse cara é o cara, assim, aliás, ele tem até uns segmentos legais, assim, que fala de humanidades, né, e tal, que eu tenho muita vontade de fazer podcast, mas é tanta coisa pra eu fazer que eu acabo não fazendo, né? Mas é lindo, esse cara é foda. Falando um pouquinho, então, sobre pra quem não assistiu, ter a curiosidade, pra quem assistiu, vir aqui comentar com a gente também o que achou, é sensacional, que vai contar a história do Oishi, né, que inclusive o segmento é o Oishi, o Sem Orelhas. O Oishi, né, ele é um grande tocador, né, daquele instrumento, como o nome mesmo mas esse daí, o Oishi, ele é um tocador de instrumento ali convencional, ali do teatro kabuki, que a gente não tá lembrando o nome, que a gente deu um branco na nossa cabeça. Isso. Mas a questão é que o cara, ele é total e completamente foda, né, ele faz a cantoria, né, olha, não sei se vocês assistiram, ouvintes, e você... Esse negócio do teatro kabuki, do teatro no, ele é muito bonito, que ele é totalmente cantado. Isso. As narrações, é estranho a primeira audição, você pode estranhar, mas eles são histórias lindas, elas são interpretadas, a voz dos cantores são incríveis, né? E o Oishi é um cara tão foda, que ele atrai quem? Fantasma. Entendeu? Porque ele conta todas essas histórias de guerras entre clãs e tal, as pessoas que morreram, uma famosa batalha naval que ela ocorreu, sabe, entre dois clãs, que levou as duas famílias à morte, né? E um desses fantasmas aí, de um desses clãs, vai atrás dele e fala, ele não sabe que é um fantasma, né? Sim. Aí vai atrás dele e fala assim, olha, né, porque o Oishi tem isso, né, gente? O Oishi é um cara que ele é cego,
né? Então o fantasma chega lá e fala, poxa, você toca pra caraca, canta doidado, traz a tua banda. Não, brincadeira, né? Ele fala assim, ó, pô, vai lá tocar pra minha galera, né, e tal, né? Ele fala assim, aí o Ishi super de boa vontade, ele mora com monges e tal, ele é um monge também, né? Então ele vai lá tocar. Tudo bem, ele volta pra casa. Só que o fantasma, obviamente, vai retornar atrás dele, vai fazer com que ele, né, toque novamente e tal. Que ele relata um desses encontros para um dos monges, né? Uhum. E aí é revelado a ele e fala assim, olha, meu querido, você está sendo, na verdade, segue ele, inclusive, né? Acho que ele nem conta, ele é seguido, né? Porque é um cara cego. Ou seja, as pessoas têm a preocupação com ele. Aí fala, pô, você tava tocando num cemitério, né? E tal, para várias lápides, né? E tal. Que ele sente uma irrealidade na audiência, por assim dizer, sabe? Exatamente, ele sente essa vibração, né? Olha, eu não vou mais tocar, gente, porque é bizarro, né? E tal, minha audiência, ela é meio silenciosa, né? E tal, tá meio morta. Não vai me dar view no YouTube, né? Tá todo mundo morto. Então, mas a questão é que o Ishi fala, não vai. Aí o fantasma fala, tu não vai? E tal. Só que o monge chega pra ele e fala assim, olha, você vai ser protegido, né? Aliás, é uma das cenas, acho que se eu me engano, é a capa do DVD, né? O pensador que ela é sensacional, essa cena aí. Muito bom. Ele é coberto totalmente por orações. Totalmente, seu corpo, né? Ele é todo coberto. Tatuado, Só que, tchananã, não se cobre as orelhas do Ishi. Né? E aí que o Ishi vai virar, né, esse personagem sem orelhas, né? Porque o título dá o spoiler, né, da história, né, o pensador. Tu gosta desse segmento? Pra mim, de todos eu gosto, mas o meu favorito é esse daí do Ishi, viu? Eu gosto bastante. Claro, eu gosto dos 4, eu sou apaixonado por esse filme. Talvez eu tenha mais identificação com o primeiro, porque foi o que me impactou quando eu vi o filme a primeira vez. E claro, ele é a cara, né, a capa, é o primeiro que você assiste. Não dá pra você pular, você vai e começa pelo início. Foi o que mais me impactou, assim, mas todos eles são sensacionais. É muito legal, né? Sabe o que é legal? O pessoal, até você fez uma referência muito boa do Kurosawa, né? E as pessoas têm uma tendência a ficar relacionando um cineasta com outro e tal, né? Falando quem é melhor e tal. Tem gente que fala, por exemplo, assim, que gosta mais desse segmento, assim, dele do que do Kagemusha, né? E quando tu fala de Kagemusha, o pessoal fala, não, é maravilhoso e tal. Mas o jeito como esse diretor, ele tratou essa história em termos estéticos, sabe? Você fica realmente falando, nossa, né? O que há, né, com o senhor, né, meu querido? A sua droga que o senhor tomou é muito boa e a gente caretaço. Compartilha esse cogumelo aí, não, porque... Pois é, cara, muito bom. E o último segmento, só mencionando, viu? Eu não vou narrar todas as histórias das trilogias, não, mas essa daí eu acho que ela merece narração. O último segmento, que é o Numa Taça de Chá. Ele vai falar, então, sobre um homem, né, um cara que ele fica vendo uma figura humana, né, um fantasma, né, na sua taça de chá, né. Isso daí parece uma coisa assim boba pra gente, mas como o chá e essa própria cerimônia do chá, o ato de tomar o chá, ele tem muita relevância dentro da cultura deles, nada mais comum do que o horror, né, e tal, o bizarro, o fantástico aparecer numa simples questão dessa, né, que é tomar o chá, né? A estranheza de você ver o reflexo de alguém que não deveria estar ali, tem muito esse mito, esse folclore do fantasma, você não poder, às vezes, do espectro, o fantasma, o espírito, o que for, você não conseguir vê-lo ao olho nu, mas você conseguir vê-lo em reflexo, que tem, e isso é meio que mundial. Nesse caso foi numa xícara de chá, mas poderia ser num espelho, como já foi abordado em outras obras, ou sim, hoje em dia, de gente que tira foto, né, e fui tirar uma selfie, apareceu é muito bom, eu gostei muito desse. Eu gostei também, esse segmento é muito interessante, né, porque essa história, ela vai, claro, se afunilar, né, o cara, ele vai começar a ver esse fantasma e tal, vai começar a ter outras visualizações também, a família fica desesperada, assim, porque quando tu vê um deslumbre, tipo, do Ishi, ou mesmo da
da Mulher das Neves, né? Você fala, nossa, né? Mas a antologia tem isso, né? E a graça da antologia é isso. Nós vamos ter segmentos que a gente gosta mais, tem segmentos que a gente gosta menos, né? Então, de qualquer maneira, vale muito a pena, sabe? Se você não conferiu o Kwaidan, As Quatro Faces do Medo, né? Aqui no Brasil, é para ontem mesmo para você arrumar, viu? Com certeza. Porque ele é genial. E ele é uma prova que às vezes é um pouco esquecida no cinema atual, de que naquela época em que o filme foi feito e com o pouco de orçamento que tinha, ele conseguiu construir na história, na narração, nas atuações, uma coisa, um ambiente de beleza e opressão que muitos orçamentos de 150, 200 milhões de dólares não conseguem hoje em dia. Porque hoje em dia é todo mundo baseado no jump scare, né? Como se fosse uma droga. Você vai pra tomar aquele kick de susto, assim, e o povo às vezes pensa que o horror tá nisso, mas não, cara. Tem tanta coisa mais legal pra se conhecer. Não, com certeza, né? O nosso colega que a gente gravou com ele falou até que o pessoal tá sendo doutrinado, né? Pra entender o terror e tal. Como isso, né? Como o jumpscare, né? Isso. Que é uma das coisas mais chatas do mundo, né? Você saber que um susto vai vir, né? Um som bem alto. Isso é muito chato, cara, né? É muito legal. O horror, sabe? O fantástico e tal, ele se constrói dentro de uma história. E nada, não precisa ter narrativa ágil, pode ser um filme como esse mesmo daí do Kwaidan, que são histórias que elas têm seu próprio tempo para poder fazer uma construção de narrativa, sabe? Você vai sendo levado até o auge disso, né? Isso é totalmente maravilhoso. Mas, vamos lá então. Eu comentei aqui, meu querido, amado, cheiroso e perfumado Kwaidan. E você, meu querido, quer trazer uma antologia foda pra gente aqui? Eu vou trazer uma que também é da velha guarda, assim, é uma antologia de várzea, por assim dizer, que eu vou trazer Dead of Night. No Brasil veio como Na Solidão da Noite, de 1945. Know this part of the world at all? No. I've never been here before. Like some tea, wouldn't you? Do you take milk and sugar? Milk and sugar, Mr. Craig. Milk and sugar, Mr. Craig. I can only tell you that when I came into this room, I recognized you all, instantly. Having seen all our photographs in the newspapers, I take it, Dr. Van Slotten. Of course, you may have seen me on the sports page. That's my chance. I can't make it. I can't make it. Just room for one inside, sir. Já assistiu esse, Angélica? Olha, eu tô com Dead of Night aqui, não assisti e tal, mas se eu estiver enganada, que é alguma coisa, ele é meio relacionado a sci-fi também, tem uma parada assim? Não. Olha bem, tem dois filmes, tem 2 filmes chamados Dead of Night, mas eles, tirando por essa pegadinha do nome, eles não são correlacionados. O Dead of Night original, de 1945, são 4 histórias de terror, se eu não me engano, 4, talvez 5, não, acho que são 4 interligadas entre si. E o outro Dead of Night é de 77, já é uma pegada mais trechão, assim. Não é a mesma coisa, não. Saquei. Eu fui na pegadinha do nome, né? Porque eu já tinha ouvido falar. Mas conta pra gente como é que é. Cara, diga lá. Dead of Night é um filme preto e branco. Ele é surrealista. Ele é surreal pelo o jeito que os contos são interligados em si. Mas ele é bastante linear. E ele conta a história de um sujeito, um arquiteto, que ele vai para um encontro, ele está numa viagem, o carro dele pifa e ele fica esperando numa pousada, num pub, até conseguir que o tempo melhore e ele possa seguir viagem. E ele encontra 5 pessoas que estão dentro daquele pub e cada uma vai relatando uma história. E o que ele não consegue compreender, que ele fica mais incomodado, é que não só as histórias são tétricas, mas ele sente que ele conhece cada uma daquelas pessoas sem entender o porquê. Então a história dele vai afunilando à medida que ele vai ouvindo as histórias, e cada história, obviamente, é um segmento dessa antologia, até o ponto em que ele percebe que ele mesmo se enfiou numa armadilha, e aí eu não vou dizer o final porque não caberia, da qual ele talvez não possa escapar, mas assim, é muito interessante, principalmente porque um dos diretores do Dead of Night, são 4 diretores, desculpa, não são 5 segmentos, são 4, porque tem a história central que liga os 4 pontos. Era um brasileiro que já faleceu, Alberto Cavalcante.
Caramba! Foi um brasileiro radicado nos Estados Unidos, e ele faz uma história sobre um boneco de ventríloco maligno que acaba dominando o seu dono, o seu ventríloco, por assim dizer, em troca de fama e sucesso. Agora, não só esse é o melhor dos contos da antologia, mas também esse boneco especificamente, quando e se você assistir, você vai ver que ele serviu de inspiração para uma penca de outros filmes, tipo aquele Magic do Anthony Hopkins, que é outro filme maravilhoso. Ele serviu para inspiração, ele é a cópia escarrada e cuspida daquele bonequinho do Goosebumps, o Slappy, que minhas filhas adoram assistir, aquele do Jack Black, né? Aquele boneco é a cópia exata do boneco de ventríloco desse filme. E é muito legal, porque é um conto, ele é dirigido por um brasileiro do qual eu nunca tinha ouvido falar. Eu assisti esse filme acho que uns 10 anos atrás, por aí. E é muito legal acompanhar. E os contos, eles vão do sutil, assim, ao escrachado do horror. Tipo, que eu me lembro, o primeiro conto é um cara que toda noite ele é acordado à mesma hora por um telefonema, e quando ele atende o telefone dele fica perto de uma janela, ele atende o telefone, ele vê que da janela ele vê um rabecão parado. E aí no telefone alguém fala pra ele: tem lugar pra mais um aqui, senhor. E toda noite ele fica sendo acordado do sonho. É muito legal de assistir. Putz, não, eu quero assistir imediatamente, cara. Eu tô aqui, enquanto você tá falando, já tava aqui dando uma cavucada, sabe, pra ver se eu consigo localizá-lo facilmente. Cara, assim, eu tô dando uma olhada que você falou do boneco. Eu gosto pra caramba dessas histórias de bonecos, ainda mais de bonecos de ventríloco, sabe? Eu acho tétrico, acho assustador, cara. Muito bom, muito bom. Legal, eu não assisti mesmo o Dead of Night. Tava dando uma olhada aqui, tem um título parecido com outro que eu tava dando uma olhada uns anos atrás, que eu não cheguei a assistir, que tem relação mais com sci-fi e tal, né? Tem uma pegada mais sci-fi. Mas eu vou procurá-lo. O que eu gosto nesse filme é que ele é aquele horror velha guarda, assim, mas que funciona hoje em dia pela originalidade. Eu sou um fã muito grande, apesar disso não ser uma antologia, do Jacques Tourneur. Não sei se é assim que fala o nome dele. Sim, também não faz, né? Mas eu sei quem é, maravilhoso. Que fez o I Walked with a Zombie, né? Que veio pro Brasil com uma morta-viva. E que fez o... Não era o Dia do Terror, o Dia do Diabo. Que o... Você já viu esse? Que é muito... Já, nossa. Do Jack... Pô, e o filme é maravilhoso. E é, assim, terror de várzea, assim. Terror vintage, assim. Eu gosto muito disso, acho muito legal. É a melhor espécie de terror, né, cara? Que, eu penso assim, porque tem o medo, né? Ele não depende justamente de elementos que o pessoal hoje em dia tá acostumado, né? Que é isso, jumpscare, né? E tal, sons altos, né? A construção do medo, ele é muito melhor, é muito bem feita. Eu tava conversando com o pessoal sobre o filme lá do Jack Clayton, né? Que é baseado naquele conto lá, Outra Volta do Parafuso, né? Que é Os Inocentes. Os Inocentes, excelente. Pô, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida também. E é tipo assim, nada é óbvio, né? Nada é como é que se explicar? É didático, né? Você vai ter que analisar a história, né? Isso é muito legal. Esse filme do Jack Tourneur, esse daí é um dos filmes que você comentou, que ele é da visualização do demônio mais tenebrosa do cinema. Assim. O mais legal é que ele não queria mostrar de maneira nenhuma o Curse of the Demon, A Noite do Demônio. Pronto, achei o nome do filme. Ele não queria mostrar o demônio e foi imposição do estúdio que ele mostrasse. Então ele, de raiva, a cena em que o demônio aparece em mais de uma cena no filme, mas a cena em que o demônio faz uma ação mesmo, assim, você pode cortar isso da edição se você quiser. É muito engraçado que você vê a raiva do diretor, que é o demônio pegando o cara pequenininho lá no chão, amassando na mão, botando na boca e cuspindo. O demônio mastiga o cara, assim, o demônio tá puto. É muito legal, cara. É tipo assim, é como se fosse diretor, né? Muito puto com posições de estúdio, né? Isso, saco, isso né? mesmo. Foi engraçado que ele pode não ter gostado, mas, cara, ficou uma coisa incrível, né? Ficou, assim, maravilhoso. Muito legal. Quando eu vi a primeira vez, eu até lembro que eu fiquei na rede falando, gente, pelo amor de Deus, assistam isso, que é maravilhoso, totalmente. E aqui só recomendando mais uma trilogia, né, gente? Eu tô com uma lista de 50. Nossa. Mas a gente pode até mencioná-las no final aqui pra vocês, nem que seja pra vocês confiarem, né? Tipo assim, vai na vibe, porque tem muita coisa boa, muita coisa divertida, inclusive, muito humor negro. Mas eu vou falar daqui uma das trilogias que com certeza tu conhece, Pensador, que é uma das trilogias mais fodas do cinema, que é a trilogia do Mário Bava, né? Oh, yeah. Não precisa nem falar o título, eu já sei qual é. Pode falar. Black Sabbath.
believe in ghosts? This is the night when fear and horror walk hand in hand. This is Black Sabbath. Starring the incomparable Boris Karloff, the personable Mark Damon, and lush and lovely women, even though one is from the netherworld, a vampire, a Vurdalak. Black Sabbath, as ancient as superstition, as modern as the telephone. How nice you look with that towel around you. You always did have a beautiful body. Beautiful. A body to drive someone crazy. Who are you? Who? Tinha que tocar música agora, né? Muito bom. Muito foda, cara. Aqui no Brasil saiu como As Três Faces do Terror, cara, de 63. Eu vou te falar, o Mário Bava, ele é tipo assim, a representatividade do cinema italiano de gênero se encontra dentro da história do Mário Bava, né? De tudo, né? Desde aqueles filmes de ação dele e tal, que tem os filmes engraçados. Os policiais e tal, mas... Exatamente, eu sou muito apaixonado pelo Mário Bava. Ele fez coisas que influenciam até hoje Como é que era o nome daquele filme do Del Toro lá com o Loki, com o Tom Hiddleston? Como é que é o nome dele, da mansão assombrada? Colina Crimson... Escarlate. Aqui no Brasil. Isso. Aquilo ali é Mário Bava completamente, assim, as cores, a ambientação. Caraca. Não, e detalhe, é Mário Bava sem a alma do Bava, né? Ali, exatamente. Né? E é tudo muito estético, né? Porque a gente tá falando de diretor maravilhoso, né? Guilherme Del Toro e tal, mas faltou ali o quem, né? Que alguns diretores italianos têm, né, cara? Tipo, é verdade. Michele Soavi, Lamberto Bava e tal, os caras que eles entendem, é uma espécie de cinema muito rico, né? É verdade. Cara, As Três Faces do Terror é inacreditável de tão bom, cara. E tem um dos sustos mais fodas, assim, nas trilogias que eu assisti, cara. A visualização de uma mulher velha, que pelo amor de Deus, aquilo ali é de gelar o coração aquela mulher. Cara. A mulher do anel, né? Isso, a velha do anel. Muito cara. Bom. Muito bom. Não, só mencionando aqui então, que a gente tem aqui umas histórias simples, só que elas são legais, né? Tem a história do telefone, né, cara? Que vai mostrar aquela atriz, a Michelle Messier, ou Michele Messier, não sei a pronúncia, né? Uhum. E tal, que ela começa justamente, tu falou de chamadas telefônicas e tal, né? Ela começa a receber chamadas ameaçadoras de alguém que fala pra ela que vai matar ela essa noite e tal. Ela chama a amiga dela, que ela não falava há algum tempo, a amiga acha engraçada a situação, né, e tal, né? Uhum. Só que aí, né, que a Mary, ela tá sendo perseguida e tem um motivo tal. Eu não vou contar muito não, porque se tu não assistiu, ouvinte, você vai ter que assistir, cara, que ele é muito legal, né? Como é que ele trata essa história, inclusive do telefone e tal. As cores de Mário Bava, as cores de Mário Bava. Nossa, as cores de Mário Bava, a direção de arte, coisa maravilhosa, cara. Falando aqui então um pouquinho do segundo segmento, né? Rapidex pra vocês, cara, que é um dos segmentos que eu mais gosto também dessa trilogia. É o meu favorito. O Vurdalak. Eu gosto muito, inclusive, do conto, né, cara? Que o conto é muito legal, que é do Alexei Konstantinovich Tolstói, né? Que se tu não prestar atenção, né? Tu der uma dormida, uma piscada, tu vai achar que é o outro Tolstói, cara. Vai pensar que é o outro... Muito bom. E é com o Boris Karloff, né? O Boris Karloff é uma lenda. O Boris Karloff, como é que eles fizeram a cena do cavalo e tal. Até aparece no final do filme, né? Aparece no final. Né? É muito legal. Eu acho que isso foi muito, muito inteligente do Mário Bava pra quebrar a tensão do próprio filme. Ele deu um final light, assim. Sabe? Isso. Olha aqui, não se assusta não. É assim. O Mário Bava é o precursor, então, do que o pessoal faz muito até nas animações da Pixar, né? Colocar erros de gravação, colocar make-off e tal. Já fez isso daí lá no filme dele, cara. É um filme, antigo, de 63, imagine, né? Mas independente disso, pra mim eu também acho uma das histórias mais tensas, né? Que é do Vurdalak, porque é uma história de vampiro diferente, né? E tal, diferente do que a gente tá acostumado. Essa história do vampiro clássico e tal, da capinha e tal. Ela subverte essa questão do vampiro, né? Que vai contar a história de um rapaz, né? Que ele vai... tipo assim, chegar numa cidade e tal, pra poder, assim, tipo assim, está a caminho de uma outra cidade, na verdade. Isso. Só que ele acaba parando na casa dessa família, né, e tal. Ele
ele acha a família ali, né, meio assim, meio estranha, meio esquisita, mas porém eles têm uma filha linda, né, uma menina muito bonita e tal, pela qual ele, né, como bom homem romântico de outra época, ele já vai jurar, né, de todo o coração. Amor eterno e tal. Sempre tem, você notou nesses filmes, sempre tem uma menina linda, assim, que se não tivesse, não teria qualquer motivo para ele ficar naquela casa, porque o lugar é uma pocilga. Não tinha que ter alguma coisa que o fizesse ficar. É uma cidade muito esquisita, né, cara? E tá muito esquisita. O nome, inclusive, da atriz é a Suzy Anderson, né? Que ela faz a Zdenka, né? No caso, o que acontece? A família já tá com um probleminha ali, né? Porque a cidade está sendo, né, atacada já por vampiros e dá a entender que o pai, ele foi mordido, né? Ele fica desaparecido, tem um climão ali, uma tensão, inclusive sobre o retorno desse pai, né? E sabe uma coisa que eu gosto nessa história, que daí que eu acho ela tétrica, inclusive o conto ele é muito legal, Pensador, se tu não leu, saiu numa coletânea de contos do século XIX. É muito foda, mas eu acho que tem pra baixar, viu, de boas aí, depois eu até tento arrumar pra você, porque é um conto pequenininho e ele dá um desespero, porque tem uma parada assim legal, que esse menino, ele fica falando umas frases muito bonitas, maravilhosas pra ela, e quando, né, essa história vai ter esse plot twist, onde ela vai virar uma entidade vampiresca, ela vai falar as frases que ele falava para ele. Isso, sabe? Isso mesmo. Tipo assim, ela vai ficar cantando ele com as frases que ele ali ficou inocentemente, né? Chavecando ela, sabe? E isso é assustador, né? O tom que ela fala, a atriz ela trabalha super bem. O tom com que ela fala as palavras é tenebrosa, sabe? Essa história do Vurdulac, viu? É muito boa, cara. Muito legal mesmo. Eu sou um fã profundo de Mario Bava. Acho que todos os filmes, principalmente essa fase de horror dele, assim, eu sempre... Kill Baby Kill, sabe? O do gato. Tu assistiu aquele lá da Linda e o Diabo? Sim, Linda com Telly Savalas. Careca, Telly Savalas, cara, muito foda isso. Muito bom, cara, muito bom. Muito bom. O Marcos adora. Eu adoro, eu também adorei. Quando eu fiquei sabendo dos problemas de produção do Linda e o Diabo, né? Eu falei, caraca, malandro, fizeram um final totalmente à la caralha do bagulho, né? Com possessão demoníaca, e depois o final do Bava é totalmente foda, cara. É muito mais tenebroso do filme. Eu não sabia desses problemas de produção, não. Eu vi o filme, mas não me liguei nessa, não. Não, o estúdio é foda, cara. O estúdio é foda, vocês estão vendo, né? De hoje, né? Porque elas se metem em tudo, querem, né, definir como é que vai ficar o final e tal. E é uns diretores geniais, né, cara? É uma pena, né, eles não terem, às vezes, autonomia, né? Mas muito legal. Só comentando aqui, então, a última história rapidamente pra vocês, né? Que é uma das histórias... Aliás, eu vou te falar, sinceramente, pra mim, os três segmentos aí do filme do Bava são os três eu gosto pra caramba, né? Os três são perfeitos. Eu diria até que o terceiro é o mais assustador pra mim, mas o que me impactou mais pela composição assim que ele fez, pelos cenários, ainda foi o segundo do Boris Karloff, porque eu sou uma tiete do Karloff. Primeiro, é isso que eu ia falar. O primeiro que é o Boris Karloff, né, meu? Porra, aí a gente já fala, caraca, é apenas o Boris Karloff, né? No filme, né? Só o Boris Karloff, um estagiário, né, qualquer. A história do cinema, né, cara? Sim. O Frankenstein da Universal, né? Muito foda, muito foda. Eu também, de cair o queixo mesmo, né? Mas a última história é muito legal, cara, porque é engraçado, se tu vai procurar na net sobre esse filme aí, sempre vai aparecer a cara dessa mulher, cara. Dá um beijo da porra. A última história é a Gota d'Água, né? Que ela é uma história que diz aqui que é atribuída ao Ivan Tchekov, né? Que ela mostra a história da enfermeira, que é a Ellen Chester, que é interpretada pela Jacqueline Pierrot, ou Pierret, né? O meu francês não é muito bom. Mas ela é chamada no meio da noite para ajudar, né, a arranjar um funeral para uma velha senhora que acabou de morrer, né? A Ellen, né, e tal, coisas da vida, né, problemas sociais, né, desigualdades sociais, ela vai lá e rouba, né, um anel dessa senhora, que ela está com um anel muito bonito no dedo, e nesse momento ela vai e derruba também um copo d'água, né? Aí ela vê uma mosca pousar no local onde estava o anel, e aí a partir daí, então, a coitada da Ellen, ela vai começar a ser assombrada tanto pela mosca e também pelos sons, né, das gotas que pingam, né? Exatamente. É legal, inclusive, como é trabalhado o som, né, nesse segmento especificamente. Ele é muito bem feito, né? Muito bom. Ele gosta das gotas pingando com aquele eco, né, e tal, né?
Aí, quando ela chega em casa, ela começa a ver o corpo dessa senhora, né? Perseguindo ela, né? E ela acaba pirando até que ela vai, né? Ela vai acabar levando a si própria à morte, né? Isso. É muito legal. Mas, cara, é uma história, a gente conta assim, a gente contando, né? É só você assistindo mesmo, porque ela aí, então, já tem, inclusive, as cores maravilhosas que o Bava usa, né? Esses elementos de cena. E o jeito como ele coloca as luzes, né? Porque a gente fala muito de Dario Argento, né, Pensador? Que é a maneira como ele fez em Suspiria, a questão de luz e tal, e cores. Mas a inspiração do Dario Argento é totalmente Mário Bava, né? O Mário Bava que usava essas cores fortes, né? Eu acho até que o grande mérito do Argento nisso foi pegar as cores do Mário Bava e jogar mais saturação em cima, né? Transbordar mais as cores, assim. Mas o Bava, ele já fazia isso. É verdade, né? E é um filmaço, assim, pra quem puder ver, principalmente o último. Quem puder ver sem procurar, sem pesquisar no Google o nome do filme, que senão vai estar. Porque a cara da velha já é um conto em si. Você se perde abominando a cara daquela velha. É muito assustador. Tu vai sonhar com a cara dessa velha, cara, porque realmente é foda. É muito legal, cara, muito legal. Essa minha nova recomendação, eu vou te dizer que eu fiquei meio na corda bamba entre uma e outra, porque são filmes tão legais, assim, que alguns eu meio que cresci com eles. Então eu pensei em falar do Dois Olhos Diabólicos, do Dario Argento com o Jorge Romero, mas eu já tinha falado, a gente já tinha acabado de falar no Black Sabbath, que também é italiano e tal. Aí eu quis falar do Olhos de Gato, que é uma antologia baseada no Stephen King e tal, mas daí eu preferi... Pra ficar assim, porque eu só falei de filme mais velho, eu queria falar de um filme mais recente, que é o Três Extremos. Já assistiu Três Extremos? From the minds of three cinematic masters, comes one singularly terrifying vision of fear. Lionsgate Films dares you to open your eyes, hold your breath, and prepare to go to extremes. Three extremes. Nossa, com certeza. O primeiro e o segundo segmento. Muito bom, sabe que são dois, né? E tal, né? Tem um... Sei, mas eu não vi o segundo ainda. Eu sei que ele existe, mas não fui lá ainda. Tem um de 2002 e tem um outro, né? Que é do... Tem um que tem o Fritz-Chan e o Takashi Miike dirigindo, que é o Três Extremos de 2004. E tem um de 2002, que é com o Peter Ho-Sung-chan e o Kim Jae-woon. E esse é lindo, cara. Eu acho que eu vi o dois, então não o primeiro. Porque eu vi o que tem o Takashi Miike e o Chan-wook Park, que é o Park Chan-wook, eu nunca sei qual é a ordem certa. Chama dos dois jeitos. O Wook, pronto. São três histórias, né? Elas são independentes entre si, cada uma dirigida por um diretor, e se eu não me engano, é um segmento chinês, um coreano e um japonês, não é? O Takashi Miike faz o japonês, o Chan-wook Park faz o coreano, e tem o outro cara que eu não vou lembrar o nome agora, que faz o chinês. E é muito legal, mas já é naquela pegada visceral do cinema oriental, né? É muito interessante, nossa, eu lembro que esse segmento aí, aliás, tem uma coisa curiosa, né, tu tá falando, é claro, desse daí que tem o Fruit-chan, né, que tem aquele da mulher que come os bolinhos, é esse daí? Isso, tá Fruit-chan, é ele mesmo, esse é o chinês do trio. A mulher faz muffins não são muffins, são wontons, alguma coisa, com fetos pra... Tipo, a mulher ficar mais jovem. Pra rejuvenescer, Ela se alimenta de vidas, cara. É bizarro esse daí. E depois teve um longa, né? O Fruit-chan fez um longa dessa história aí da mulher. Ele amplificou o negócio, né? Nossa, deve ser muito... Porque aquilo dá um nervoso de assistir.
Dá, porque os caras dão super zoom no negócio dela picando a carne, né? Com aquela faca, né? Tá alegrona, né? Falando no telefone e tal. Caraca, sinistro. Mas tem muito aquela pegada de contestação da hipocrisia do consumidor, né? Do consumidor de estética, do consumidor de alimento, do consumidor de cultura. Porque ele tá mostrando... Claro, a gente não sabe... Ninguém é tão inocente de imaginar que talvez não aconteça. Afinal de contas, tinha gente que fazia empadinha com carne humana aqui no Brasil, pastel, sei lá. Pô, não é? Com cachorro da rua, pô. Teve vários pasteleiros aí que já foi pego nessa daí. E o famoso filé mignon também, que não não deixa negar. Mas as pessoas não ligam de às vezes usarem cosméticos feitos a partir de baleia ou testados em crueldade animal e tal. Então ele faz uma jogada bem de hipocrisia da sociedade de consumo e é apavorante, assim, dá uma repulsa mesmo. É muito bom. É verdade. Eu lembro que eu fiz uma leitura dessa história aí, né, e tal, que a gente falou no podcast também, né, até que recentemente, se eu não me engano, que eu fiz uma leitura que essa questão da estética meio que obrigatória, porque a mulher é tipo assim, uma ex-atriz, só que a mulher é uma beldade, né? Você olha pra ela e fala, puta, que mulher linda do caraco, né? Na onde que aquela mulher é feia ou tá ficando velha na cabeça de quem, quando e onde, né? E tá, eu falei, caraca, olha só, né? Até porque é cultural, né? Esse povo, ele tem um negócio, qualquer imperfeição na pele, qualquer coisa, você já não é perfeito, você já não é bonita, né? E tá uma questão até de aceitação. E ela, o que ela começa a fazer, né, até porque tem esse background do fato dela também não ter filho, né, e tal, ela tá num relacionamento problemático, eu achei muito foda isso daí, sabe? Fiz uma leitura até feminista, né, na época do podcast. Da pressão que a mulher sofre no campo emocional, no campo de relacionamento, no campo profissional, por estar atada a essa imagem de tem que ser jovem, tem que ser perfeita, tem que ser isso, aquilo. É muito legal. É legal, eu gostei bastante, cara. E é foda, é super luxuoso, né? Você pegar segmento com diretores fodões, né? De terror, né? Tu fala, caralho, mas como assim? Tá o Park Chan-wook, ou Chan-wook Park, né? Tanto faz. num segmento, né? Numa antologia, né? Eu falei, gente, vocês tão loucos, vocês não viram isso, né? Eu falei, caraca, vai pra ontem, né, meu? Pois é, muito bom. E aí o Chan-wook Park, ele faz o segmento do cara que faz a família do outro de refém, né? Que é muito legal também. Sim, isso que é tenebroso, né? O negócio do piano, né? E tal, né? Exatamente. Que eu acho que isso foi até aproveitado depois no... Como é que é o nome daquela série? No Black Mirror, né? Porque o cara transmite ali, eu acho que foi inspiração pro Black Mirror completamente. É muito bom. Sim, não, com certeza. Eu lembro daquele chão, né, cara? Porque a gente fala de Chan-wook Park, a gente fala também de estética, né? Que o cara é um esteta do caramba, né? Com certeza. Nas produções. E aquele chão todo quadriculado, né? O jeito que tá... Os elementos ali da cena, piano e tal, aquilo é uma sala grande e é opressora, né, ao mesmo tempo, né? Sim, tem toda a razão. É lindo, muito lindo, legal. Lindo. Muito bonito, viu? Vale muito a pena, pô, se você não assistiu, eu vou deixar inclusive linkado para as pessoas poderem, sabe, acessar, porque, cara, vale a pena, não é possível, né? Quem não assistiu, corre, porque tem que assistir. É muito foda. E tu gostou de todos os segmentos dessas histórias aí? Todos tu gostou? Porque tem um outro também desse da mulher, né? Isso. Tem esse do Park Chan-wook, tem mais um também que agora eu não tô recordando. Pois por incrível que pareça, eu também não tô lembrando desse teu... Faz o quê? Acho que uns 5 anos que eu vi esse filme, eu não tô lembrando do terceiro segmento. Eu acho que isso meio que responde a tua pergunta, né? Não, mas eu já dei uma olhada. Aqui, ó, o terceiro segmento tá falando aqui que é o Box, que é justamente do Takashi Miike, né, cara? Isso. Que é tipo uma mulher jovem de fala macia, tem um pesadelo recorrente muito bizarro. Lembrei. Isso mesmo. Sobre ser enterrada viva em uma caixa na neve, né? Que ela tá procurando a irmã dela. Olha lá, cara. E é Takashi Miike, vai vir bizarrice por aí, certeza, né? E é o mais surreal dos 3 contos, né? De longe o mais surreal. Com certeza. Né? Pô, muito legal tu lembrar disso daí, viu? Eu pensei em falar assim, comentar também de passagem, né? Sobre os 3 extremos, né? Só que eu falei, putz, né, vai que porque não é muito marcante, tempo. Né? Ele é muito marcante de ver. É um que você não esquece tão cedo. Com certeza. Muito Nossa. Bom. Não, e vale a pena até mencionar o outro também, né? O outro é de 2002, que é desses diretores aí, que por incrível que pareça, né? Eu gosto muito da construção do horror nesse daí, que são... Eu lembro que tem uma história nesse daí de 2002, que eu mencionei no podcast também. Eu falei, cara, é uma história linda, porque tá tipo assim,
tem o fio condutor praticamente é uma criança que ela é deixada sozinha pelo pai, né? Que, sei lá, tá separado, tá viúvo, e ela tem que ficar sozinha num prédio que é tipo um prédio assustador, sabe? Um prédio tristaço, assim, que tem uns apartamentos que dá medo só de tu olhar, né? Nossa. A porta do apartamento. Aí tem um dos caras do prédio, né? Tipo assim, o moleque some. Um belo dia o cara volta do trampo, o moleque sumiu. Deixa eu passar pra ti aqui o linkzinho dele, ó. Que aí tu pelo menos pode depois acessar, né? Que desconfiam de um cara, que ele é um cara super isolado e tal, esquisitão, que ele passa o filme todo assim, com sacos gigantes de erva, jogando lixo fora e tal. Ele é um cara meio caladão na dele, né? Não é muito, ele não interage muito, até porque não é tipo Vila do Chaves, o pessoal é meio isoladão, né? E tal, mas estranham logo esse cara, né? Porque é um cara que parece que tá sozinho e tal, né? Parece um predador ali. Mas o cara, ele cuida da mulher dele, cara. Ele é muito foda, não vou nem te contar o final. Ele é muito foda, ele cuida da mulher, cara, que o tempo todo a mulher tá tipo paralisada. Caramba. Sabe, a mulher tá paralisada e ele dá uns banhos de ervas nela, conversa com ela e tal. Um belo dia o pai procurando o filho, ele entra, isso é spoiler. Tu tem problema com spoiler? Não, nenhum, manda ver. Tem certeza? Porque eu vou te falar. Assim, aí o pai, desconfiando desse cara, um belo dia ele vai e entra na casa desse cara aí sozinho, que tá com a mulher que tá paralisada, que já mostrou as cenas pra gente, ele dando banho nela e tal. Ela tá tipo como se ela estivesse em coma, sabe? Uhum. E aí ele entra e saca que a mulher tá morta. Nossa. Só que a mulher tá morta, mas ela não tá morta e apodrecida, ela não tá morta... sabe, o corpo dela tá com elasticidade normal e tal. Ele cuidou tão bem dela assim que ela manteve a... Não, tem um puta de um plot twist no final dessa história. Legal. Olha, do caralho. É de chorar ainda por cima o negócio, sabe? Aí eu falei, nossa, cara, tipo assim, ele flerta com o terror, né? E ele é muito mais, talvez, drama, né? Quando vai ver essa história, o próprio pai procurando o filho, né? E tal, quando ele vê essa história, ele também fica comovido, né? Mas o cara, quando ele percebe que ele... Porra, tu viu eu cuidando da minha esposa morta, ele vai e prende o pai lá, né? Ou seja, além do menino estar sumido, o pai, coitado, fica preso no apartamento lá do outro, cuidando da mulher, né? Nossa. É lindo, gente. Esses Três Extremos aí, que saiu antes, ele é menos conhecido, mas ele é muito bonito também. Eu tô vendo, eu tô achando só um pouco estranho aqui, eu tô vendo aqui os dois links no IMDb, o Três Extremos de 2004 e o Três Extremos 2 tá como 2002, ou seja, ele foi lançado como Três Extremos 2, mas ele é de 2 anos antes do que... Não é esquisito? Não talvez seja o pôster do lançamento ocidental e foi em ordem trocada aí, talvez por isso tenha... Talvez cronologicamente tenha sido trocado. Porque o certo era ser Três Extremos 1 e 2, né, porra, né? O outro, né? Ah, mas tudo bem, sabe o que é o nome do cara? Porque acho que tinha o Takashi Miike, Sean-Wook Park e tal. Aí fez mais sucesso. Lançaram esse primeiro e deixaram o outro na gaveta pra lançar depois. Pode ser. Exatamente. Sim. Pior que eu acho muito bonito esse daí. Esse daí é até mais interessante, emocionante. Vou procurar esse. Eu sabia da existência, mas não tinha tido tempo de ver. Pode deixar que eu vou checar. Não, e falando do teu aí que tu tava comentando, o Box, ele é bem interessante também, esse segmento do Takashi Miike, né? É o mais surreal de todos eles. É muito bom. A mulher tem ele tem esses sonhos ela tem esses sonhos de ser trancada na caixa, né? Na neve, e tinha alguma coisa com o pai dela, o marido também, né? Uhum. Que ele não é que ele abusava dela, mas ele maltratava ela, talvez não sexualmente, ela era como uma escrava, e é muito bom. Eu teria que reassistir esse, realmente faz muito tempo que eu vi o filme, mas eu gostei dele como um todo, com certeza. Ah, legal, legal. Ah, então, bom, não sei, eu vou comentar aqui. Vou comentar porque de repente é uma recomendação para ativo. Vou ficar muito feliz se você procurar também, porque tá aí outra coisa, meu amigo, que eu falo há muitos anos também. Não sei se... Aí tu fica sem saber se as pessoas acessaram ou não, né? Se elas vão confiar em você, né? Mas eu lembro, viu, Pensador, que eu assisti em 2007, né? Acho que eu assisti até um pouquinho depois, porque até chegar pra gente e tal. Mas eu assisti essa antologia, que é uma antologia de animações, na verdade, né? Que ela flerta muito com estilos de desenhos diferentes. Os desenhos são diferentes entre si, né? Os estilos visuais, as narrativas. E todas tratam disso, de medo, né? Que o nome dela inclusive francês, meu francês é horrível. Peurs du Noir, né? Que em inglês ficou Fears of Dark, ou então medo da escuridão, né? Aqui no Brasil, Medos do Escuro, né?
afraid. It is difficult to breathe. It is difficult to move. It is difficult to speak. But it is easy to panic. From 6 of the leading graphic artists of our time comes a film that reinvents the meaning of terror. Of the dark. Prepare for a journey into the unknown. É uma antologia francesa que, inclusive, veja bem, né? Por sinal, tem o filho lá do Gerard Depardieu, o Guilherme, né? Que faleceu, né? Tu soube que faleceu? Soube sim. Ele faleceu jovem, né? Coitado, novinho. Aí o Guilherme faz uma das vozes lá, e quando você vê, na época o Marcos comigo assim, ele vê os nomes dos quadrinistas e tal, que é o Charles Burns, ele tem um quadrinho muito legal, tu deve conhecer, que é o Black Hole, né? Sim, com certeza. Que é a história daqueles mutantes e tal, né? Eu gosto muito do traço do Charles Burns, e eu gosto da temática também, porque também é bizarro, né, cara? É muito bizarro, é quase com... Tudo bem que quando tu fala do Junji Ito, esses caras aí japoneses tenebrosos, são assustadores mesmo, né? Mas eu acho que Charles Burns, ele manda bem pra caraca também, sabe? Nossa, eu tô vendo as imagens do filme aqui no IMDb e com certeza eu vou assistir. Eu acho que eu vou assistir antes de todos, porque eu curto muito a animação. Ele é muito legal, porque ele vai brincar com todas essas narrativas e traços diferentes, né? De vários caras legais. Inclusive eu tô vendo aqui, um dos diretores também é o Lorenzo Mattotti, que era eu suponho que ele não tenha falecido ainda, um desenhista italiano de guerrilha, assim, daquela época do Frigidaire, dos fumetti de contestação do governo, na época na época da linha dura ali dos anos 80, muito legal, cara. Com certeza eu vou assistir isso, com certeza. É muito legal, né? Muito legal. E tem o Lorenzo Mattotti, né, numa história que é assustadora também, que é tipo de um menino, o pai do menino que desaparece, né, e tal. E tem uma questão da besta também, né? É muito bonito, viu? Tem muitos segmentos, tem inclusive mulher, né? Uma artista, né? Que ela é a Marie Kailu. Marie Kailu, né? Isso, tô vendo aqui. Marie Kailu, que ela criou um conto, né? Interessante que ele é interessante, ele é assustador, que é de uma jovem japonesa, assim, né? Que ela sofre bullying na escola, né? E tal, e acaba encontrando um médico que começa a medicá-la e ela vai tendo pesadelos, sabe? Esse segmento ele tem um negócio, inclusive, que tem uma parte que você não sabe mais o que é pesadelo, o que é realidade, sabe? Aliás, a antologia ela brinca muito com os medos, né? Com os medos, né? O do Charles Burns talvez seja um dos mais fodas, né? Que é o puta que pariu, que tem tudo a ver, inclusive, com o quadrinho dele, o Black Hole, né? Que é a história de um cara que ele encontra uma mulher e tal, ele vai se envolver com uma menina muito legalzinha e tal. Só que tem um pequeno problema, né? Ela começa a fazer ele de hospedeiro pra inseto, né? Nossa. E tipo assim, ele vai ficar sendo hospedeiro dos insetos absurdamente assustadores, né? Tipo assim, vou colocar ovos no corpo dele e tal. É uma animação do caraca. A dele é um dos segmentos mais estranhos, né? Muito legal. E a do Blush também é muito foda, né? Que é uma figura assustadora do século XVIII. Parece meio Jack Stripador, sabe? E tem o negócio de cães vorazes e tal, e que escapam e tentam destruir as pessoas transeuntes, né? E é todo feito a lápis, ele é muito bonito.
né? É mó legal as experimentações, porque você vai ver vários traços, é como se você visse vários quadrinistas diferentes, né? Mostrando cada um suas habilidades, traços diferentes. Muito bom. Excelente, cara. Que indicação foda, cara, que você passou. Com certeza. Acho que eu vou botar isso no topo da lista, aliás. É muito lindo, é muito lindo. E só aqui na roubalheira, né? Olha lá, eu comecei, aprendi com o Douglas, ele me ensinou muito bem isso daí. Então fica roubando, né, na hora de fazer a indicação. Então não dá pra terminar também esse podcast, né, sem mencionar o maravilhoso Histórias Extraordinárias, né, que é do direção do Federico Fellini, o Louis Malle e o Roger Vadim, né? Muito bom. Né, não, que é puta que pariu, né, que você fala, são 3 clássicos do Edgar Allan Poe, né? Imagine vocês, né? Adaptados por 3 cineastas fodões do caralho, só isso, né? É o William Wilson, Matt Sanderson e o Toby Dammit. Isso, exatamente, né? E olha, eu não sei, você assistiu com certeza e, meu... Assisti. O que falar, o que dizer de Peter Fonda, quem mais? É só gente foda, né? É Peter Fonda... A Jane Fonda, mais? Né? Que era a esposa do Roger Vadim na época. Na época, exatamente. A Brigitte Bardot. Né, também Alain Delon, olha só cara fraco. Terence Stamp, olha só. Terence Stamp, que é um cara que eu, até hoje pago uma pau, assim, adoro mesmo, de todo o coração, né? Muito bom. É muito bom, né? E tudo é surrealidade, cara. Você vai ter inspirações até que segmentos, principalmente que lembra do Mário Bava, que a gente já comentou aqui, né? Isso. E tal, né? Aquele negócio do demônio, né? A menininha fofinha vestida de branco, jogando a bolinha, né? Que é uma coisa também muito Bava, né? E tal, né? É muito lindo, cara. Muito bom, grande recomendação. Não, inclusive esse negócio aí, a Matt Sanderson, né? Que é a história da condessa promíscua e tal, eles até trocaram o sexo, né, do personagem, porque na história do Edgar Allan Poe é um cara, né? É um cara, exatamente. É um cara, né, e tal, né? É muito foda, eu acho maravilhosamente lindo e tal, e tá recomendadíssimo, cara, pra vocês poderem acessar também. Pô, a título de curiosidade, eu tô vendo aqui, ele originalmente era pra ter sido dirigido pelo Orson Welles, o Fellini e o Buñuel, cara, olha só, cara, não que não tenha ficado maravilhoso, mas imagina se tivesse principalmente Deus, né? O segmento do Buñuel, imagina como não teria sido, cheio de insetos pra tudo quanto é lado Maravilhoso, já pensou, né? É muito legal, mas de qualquer maneira são 3 caras importantes, né? Sim, então... o Fellini, o Louis Malle, o Vadim, meu Deus. Muito legal. Bom, e aí, o que tu acha? A gente joga umas menções honrosas aí pro pessoal poder ir atrás? Tem os classicões, aqueles que passaram até em Sessão da Tarde, né? Tipo Além da Imaginação. Tem o... Sim. Como é que era aquele? Que o Romero dirigiu... Tales from the Crypt, Creep Show, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Tinha o Tales of the Crypt também, né? Tinha o Tales from the Crypt, que é o da revista da EC Comics, né? Que tinha o Guardião da Cripta, que depois virou série também, né? Virou uma série antológica. Muito boa. Eu assisti algumas. É masterizado, não sei se tu viu. Eu acho que... Eu até gostei daquela série, mas é que eu nunca fui muito fã. Isso eu vou te dizer, eu nunca fui muito fã, mesmo quando moleque, assim, eu nunca fui muito fã daquele tipo de horror que era praticado no Tales from the Crypt. Mas nem dos quadrinhos? Não, nem dos quadrinhos. Eu achava eles fraquinhos, eu achava que eles não eram... Eu achava que eles eram... O roteiro não era um primor, né? O roteiro não era um primor. Pô, os desenhos eram maravilhosos. Tinha Jack Davis, tinha um monte de gente fera. Tinha o Wallace Wood desenhando. Mas é que, ao mesmo tempo, como eu sou um velho do inferno, era mais fácil eu ter acesso, porque esses quadrinhos da EC Comics, eles foram mais produzidos e relançados aqui no Brasil perto dos anos 90, onde acho que a editora Record, ou alguma outra editora, não lembro qual, começou a lançar junto com o Love Rockets dos irmãos Hernandes, que era maravilhoso. Mas quando eu era criança mesmo, o que eu gostava era do quadrinho A Cripta, que eram histórias de terror por autores espanhóis, franceses. Cheguei a pegar também. Que era outra pegada muito mais assustadora. Então, quando eu já era crescido, quando eu peguei esses quadrinhos da Cripta do Terror e tal, eu olhava e falava, legal, mas, sabe? Será que ele... Não, o roteiro não era exatamente um primor, né? Eu lembro que Mas eu tenho uma questão muito nostálgica em relação a esses quadrinhos, principalmente, porque eu era tipo assim, eu começando a trabalhar, né, jovem,
e comprando salgadinho e quadrinho de terror, entendeu? Olha só. Aí eu tinha aquele negócio, aquele momento, falava, nossa, acabei de receber, passei na banca, peguei o meu quadrinho de terror e o meu eu gostava daquelas coletâneas da Disney também, sabe? Aquelas várias coletâneas. Almanac da Disney que vinha com as histórias do Super... Como é que é? O Super Pato, o Morcego Vermelho. Era muito doido aquilo. Aí eu, felizaça da vida, olha só, uma época muito mais fácil da minha existência, eu felizaça comendo salgadinho e lendo quadrinho. Aí eu tenho uma saudade, é muito nostálgico. Talvez se eu for reler hoje, eu vou falar, nossa, olha só o que eu adorava, gente, sou louca mesmo, né? Pô, essas histórias da cripta, que veio pro Brasil com cripta, pra quem quiser procurar, era cripta com Y, não sei por que tinha Y, mas tinha Y. Que a palavra em português devia ser com I, mas pra dar um chamego eles botaram com Y. Tinha histórias que eram sórdidas mesmo, assim, era a pegada europeia em cima. Então, eu lembro de uma das histórias que era da primeira edição, tinha uma história desenhada em preto e branco pelo Frank Frazetta, que era uma vampira que tinha ficado enterrada por não sei quantos séculos num túmulo, tinha sido aprisionada, e o mundo estava na Terceira Guerra Mundial, e ela desperta, assim, e ela não tem ideia do tempo que passou, e ela só tem aquelas ideias, não, porque eu vou reconquistar o mundo, eu vou ser rainha outra vez, a humanidade não tem nada contra mim, eu vou escravizar todos eles, essa magia dos santos deles não tem mais efeito em mim, e ela vai ascendendo com as asas de morcegos lindas ao céu, assim, e aí tá vindo um míssil na cara dela, e a história termina com ela dizendo... O que será isso que eles inventaram? Caraca, que trágico! Muito legal, cara. Ai, genial, cara. É mais legal falar assim com uma pessoa assim, da tua idade, que a pessoa entende as referências, né, e tal, é mais ou menos da mesma época, muito bom. Isso, cara, é muito bom. E a pegada do Tales from the Crypt era aquele horror que na época pode até ter sido chocante. Pô, eles foram pegos pelo macartismo naquela época, né? A caça às bruxas, assim, de queimar livros e tal, e a sedução do inocente, aquele quadrinhos prejudicam a mente das crianças e tal. Teve aquele Código Reis também no cinema, né? E tal, exatamente. Né? Então, naquela época pode ter sido chocante, mas é que, como eu conheci, se eu tivesse conhecido eles primeiro, eu talvez tivesse curtido mais, mas como eu já estava em outra pegada, mesmo quando criança eu já tinha acesso àquilo. Quando eu cheguei naquilo, claro, como eu falei, tinha desenhistas que eu admirava e admiro muito ainda, como o Jack Davis, tinha contos do Ray Bradbury, que eram os melhores ali, que o Bradbury também é um escritor maravilhoso, mas de forma geral, assim, nunca me pegou totalmente. Só pra aproveitar o ensejo, conversar contigo, tu deve conhecer. Tu lembra do Night Gallery, né? O Galeria do Terror? Night Gallery, com certeza, lembro. Esse daí eu ia mencionar porque eu acho muito foda, cara. Que é também a produção do Rod Serling, né? Também do... Sim. Twilight Zone, né? E tal, né? Muito foda. Galeria do Terror. E legal, tu mencionou aí Os Olhos de Gato, que é King, né? Eu sou meio maluca e tarada por Stephen King, adoro, né? Sei lá, tudo que tem relação com o King eu vou atrás. Eu sou assim, eu sou aquela fãzinha, sabe? Pra balançar a bandeirinha. Stephen King sou eu, né? Então, mas só pra jogar uma menção honrosa aqui, até porque é uma coisa nova, é tão legal você poder colocar isso pras pessoas, né? Tu chegou a assistir aquele Contos dos Dias das Bruxas? Que ele saiu... que a capa tem o garoto com a cabeça de abóbora, né? Mais ou menos, não é? Isso. Com aquela cabecinha que parece um saquinho, né? Costurado, um saco de estopa. Tal, né? Exatamente. Esse daí é um dos filmes, até porque ele é recente, ele é no inglês ele saiu como Trick or Treat, né? Que é do Michael Douglas. Isso mesmo. Cara, eu adorei isso daí. Eu achei bom, muito bom. Várias histórias, vai contar a história de um diretor bizarro, que ele é tipo... serial killer, o cara. Aí conta a história de umas minas que elas são meio vampiras e tal. Conta a história de uma menina que sofre bullying, né? Dos amiguinhos, né? E tal. E depois vai ter a questão da convergência também. As histórias vão se entrelaçar, né? Exatamente. Depois no final, cara, tem a questão virgem da faculdade também, né? Que é muito legal. Isso daí eu acho que as pessoas até conhecem, mas eu acho que ele merece muito a menção, sabe? Porque é uma com certeza. História ele é fresco, assim, ele trouxe um ar de fresco para as antologias, assim, e vale a pena assistir e mencionar, sem dúvida. Com certeza, né? E eu tenho uma recordação muito antiga aqui, só para poder mencionar, que eu gosto muito daquelas antologias da Amicus, sabe? E eu, na minha infância, eu passei muitos anos, pensador, procurando e falando para as pessoas, gente, vocês podem me ajudar, que eu queria saber qual filme que é daquele da mão.
ela andando e do braço, não sei o quê. E todo mundo ficava falando pra mim que era um filme com Michael Caine. Eu falei, não, mas não é esse, gente, pera aí, para lá. Não é esse. E fiquei anos procurando. Até que um belo dia, fazendo pesquisa pra podcast, eu encontrei sozinha o negócio. Aí eu descobri, eu era muito nova, tinha 7 anos, sei lá, de idade, né? E eu descobri que, na verdade, não é que era preto e branco, porque eu falava para as pessoas que era preto e branco e não era. Ele era colorido porque a minha TV, a nossa TV era preto e branco. Com certeza, aquela TV valvulada, né, cara? Que bom. Então, a gente ficou até, sei lá, eu ter 7, 8, 10 anos, sei lá, com TV preto e branco em casa, né? Eu lembro, né, isso, né? O que eu encontrei foi o Asylum, né, que é da Amicus, né, que é do Roy Ward Baker. Isso, e tal, que conta a história são histórias de antologia também, que vai ter esses pacientes bizarros pra caraco, sabe? Eu tinha que rever isso. Eu sei que eu assisti, mas foi há tanto tempo. Eu gostaria de reassistir isso. Vale a pena. Se tu quiser fazer a revisita, tu vai curtir com certeza, porque tem ótimas atuações. Tem aquele ator lá, cara, que ele foi o Jesus de Nazaré, tá ligado? Ele, naquela série antiga Jesus de Nazaré. Qual que é o nome dele? Tem o Peter Cushing, que é muito foda, adoro de paixão. Peter Cushing qual é o nome do cara? Tem a Charlotte Rampling novinha. Charlotte Rampling, sempre maravilhosa. Caraca, o Robert Powell. Olha só. Ele faz o cara que vai visitar o médico, que vai visitar o asilo, sabe? E detalhe, tá engraçadaço, gente, porque naquela no IMDb, a fotinha dele tá como Jesus de Nazaré, então, puta, tá engraçado, cara. Eu não sabia, eu acho que o cara não atualizou a foto do IMDb dele, cara. Puta, mas hilário, cara. Mas o Asylum tem isso, tem um segmento, né? Porque os pacientes vão contar as histórias pro médico, né? Pra esse jovem médico. E um segmento é do cara que mata a mulher e picota ela. Eu lembro que tinha só aquela visualização da mãozinha se mexendo. Eu falei, nossa, que é isso? E tal. Aí quando eu bati o olho, falei, nossa, Marcos, 20 anos procurando, sei lá, 30 anos procurando, encontrei. Né, vale muito a pena. Então, por favor, gente, assistam aí aqui no Brasil, saiu como Asilo do Terror, de 72. 72, isso mesmo. Nossa, muito bom, é um que eu tenho que rever de qualquer maneira. Deixa eu só te perguntar, se tem um tempinho, bem rapidinho, me responde aí rápido. Como é que você vê essa união que houve entre as antologias e essa modinha que eu espero que mais ou menos esteja acabando do found footage, que é o VHS 1 e 2. O que você achou? Eu tenho uma opinião muito, muito até condescendente, acho, com essa questão. Até porque eu assisti o VHS como tem muitos diretores, né? Por sinal, o que eu lembro do VHS, saiu gente fazendo coisa legal, né? Sim. Saiu o cara do Siren, né? Do VHS, né? Sim. O Ty West foi um deles, que é um diretor também que revisita muito filme de cinema dos anos 60 e 70. Ele fez o House of the Devil, que é muito bom. Então, eu vejo com bons olhos, sabe, o pensador, porque eu penso assim, né? É muita gente querendo mostrar o trabalho, né? Às vezes são curtas que os caras poderiam deixar disponíveis ali no canal do YouTube e tal. É uma espécie de união de mentes, né? De gente querendo filmar, né? Então eu vejo com simpatia, né? Tu não gosta? Não, eu gostei também. É porque, às vezes, como tem muita gente que tem esse preconceito, claro, eu não tô julgando você por isso, mas tem muita gente que tem preconceito contra o found footage. Eu acho que no fim não é questão de ser ou não ser moda, mas é uma ferramenta de linguagem que já foi usada lá atrás no Peeping Tom, por exemplo. Muito bem, né, por sinal. Muito bem, por sinal. E que ganhou a moda e, bem usada, ela vale a pena. Eu gostei do VHS, gostei do VHS 2. Eu acho que o VHS 2 foi um pouquinho mais puxado pro humor, teve umas partes muito boas. No 1 tem muito legal. Aquele segmento do assassino que não aparece em câmeras, da mulher que vai pro meio do mato com os amigos, assim, pra oferecer os amigos de isca pra pegar aquele cara. E o cara não aparece na câmera, é muito legal. Eu acho que tem... muito legal. O Ty West... Opa, desculpa. Tu até que fez uma pergunta mais... Não, detalhe, você fez uma pergunta mais objetiva e eu não dei uma resposta exata pra tua pergunta. Agora que eu reparei. Porque tu perguntou exatamente a questão do found footage, né? O que eu acho disso, né? Do found footage. Eu acho que tá esgotado também, né? Respondendo mesmo a tua pergunta. Teve gente que trabalhou muito bem. A gente teve o cara lá do REC, pelo menos no primeiro segmento, né, e tal. A gente teve aquele lá que foi legal porque não tinha o advento da internet, né, que era o
Bruxa de Blair, né? Aquilo foi engraçado, porque a gente não tinha informações, né? Eu lembro que na época, viu, Pensador, eu assinava aquela revista 7, né? Quando não tinha informações, quem gosta muito de cinema assinava 7, né? Aí muita coisa tu não sabia e tal, mas eu não embarquei. Eu falei, imagina que isso daí depois que a gente assistiu o Canibal Holocausto, nunca mais a gente caiu na pegadinha. Eu ia mencionar esse, não tem mais como cair, né? É verdade, imagina, né? Mas então, eu acho que tem gente que usa bem, de maneira interessante, tem gente que faz uma mistura, começa com found footage, depois faz um filme, né? Uma estrutura mais normal, né? De direção, até aquele sci-fi, né? O Distrito 9, o cara brinca com isso, né? Começa como um found footage, um documentário, não found footage, né? E aí depois vai pra... Era filmagem do documentário, isso, exato. É interessante, né? Eu gosto da mistura, eu gosto da experimentação. Vamos ver, né? Eu acho que é chato, né? E tal. Eu acho que esgotou porque o pessoal talvez não esteja sabendo usar, né? Não está sabendo utilizar dentro de uma narrativa, né? Eu vi recentemente um filme desses que era todo passado no Skype. Você viu esse filme? Mas foi tão chato. Eu assisti. Olha, eu vou te falar uma coisa, um guilty pleasure meu. Eu sou técnica em informática, entendeu? Então, eu tenho uma parada de ficar gostando de ver filmes de terror que tem associação com internet, redes sociais ou tecnologia. Então, eu fico rindo sozinha. Entendeu? Quando eu vi o filme de Skype, eu ficava rindo sozinha em casa, porque eu achei ridículo. Totalmente bizarro e tal. Eu achei uma ideia boa. Mas eu falei, gente, é que tu não viu o pior. Se tu quiser, depois digo horroroso. Tem um que a mina ficou olhando pro computador desligado. A maldição dela, ela fica olhando pro computador desligado. Cara, eu ri tanto daquilo. Eu adoro os filmes que pegam a internet e falam assim, vamos utilizar redes sociais. É que nem o American Horror Story, né? Porque falando de antologia, não dá pra tu mencionar uma coisa mega pop, né? Que é a American Horror Story. Os caras fizeram uma temporada onde eles utilizaram todas as questões de redes sociais, Hangout, um tweet e tal. Aí tem isso dentro do terror. E ficou uma merda louca. E eu rindo feito doida. Entendeu? É muito divertido. Eu gosto de tipo assim, tecnologia com terror. Eu me divirto. É o meu guilty pleasure favorito. Muito bom. Pô, você deve ter gostado daquele filme do John Carpenter, né? O Senhor da Escuridão, que tem o lance da tecnologia, que os cientistas vão estudar. Claro, nossa. O John Carpenter, então, é um cara que pra mim merece qualquer podcast. Eu não sei por que eu ainda não falei do cara, meu, porque eu peguei, tipo assim, eu reassisti o dia desses o Ataque ao 13º DP, cara, eu tava louca da vida aqui em casa, sabe, rodando feito peru, falando, caralho, que filme foda, aqui em casa com o Marco, sabe, música, né, o John Carpenter, eu gosto de tudo, cara, inclusive da trilha que o cara faz, né, pra tu ver, né, é muito foda, eu amo de paixão. Mencionando aqui então, porque a gente já precisa terminar, porque nós já passamos do tempo foda para caralho aqui. Mas eu vou só fazer mais uma menção honrosa. Por quê? Porque eu sou criadora do Feito por Elas, eu sou alguém que gosta de falar de diretoras, né? Eu acho que elas merecem ter o seu trabalho relacionado, mencionado, né? Então a gente não falou, né, disso, mas existe uma coletânea que ela também é mista, viu, Pensador? Nem tudo é bom, nem tudo é legal, mas tem uma coisa, diretoras, né? Então você tem essa coletânea que é XX o nome, tá? Não é XXX, hein? É só XX, né? Não inclusive, é o Vin Diesel, então. Não é o Triple X do Vin Diesel, beleza, menos mal. Não é, né? Mas tem uma coisa legal, porque a capa do DVD... Tô vendo aqui. É uma caveira de batom, né? É uma marca de batom em forma de caveira, muito bom. Exatamente, né? Achei muito bem bolado, eu gostei muito da capa, né? Tem histórias legais, tem histórias que não são tão interessantes, mas de qualquer maneira são diretoras, né? Então é uma coletânea de diretoras, né? Então vale a pena você dar uma assistida. Detalhe que é desse ano, ou seja, é uma coisa recente, mas vai ser aquele negócio, vai pegar uma história interessante, a outra que é mais ou menos, né, e tal. São várias abordagens. É aquilo que eu tava falando, sabe, que é uma coisa que eu simpatizo. É muita gente trabalhando junto, que podia, sei lá, pegar o seu curta ali, de 5 minutos, 10 minutos, botar no YouTube, no Vimeo, mas não. Faz uma reunião de pessoas, né, dentro de um tema e tal, apesar que esse daí o tema também ele é mais fluido, né, tem vários temas específicos, não tem nenhum tipo de tema só, né, tem de tudo. Mas vale a pena a menção aqui, menção honrosíssima ao XX. Muito bem, vou assistir também. Inclusive, uma das diretoras, ela foi produtora do VHS 1 e 2. Pra tu ver, essa daí já sabe do babado, né, essa daí. Muito bom.
Não, e antes de fechar, por favor, procurem o Teatro do Bizarro, tá? Que é o Teatro do Bizarro, é uma antologia também, que ela faz referências a uma pesquisa que eu tenho, pessoal, que é muito querida, que é o Teatro do Grand Guignol, sabe? Então, contar histórias sinistras com um grande e maravilhoso... eu já vi quem é o Udo Krier. Ele mesmo. É outro cara que eu gosto pra caralho. Eu vi esse filme já, tô relembrando. Na hora que você falou, já vim aqui pescar pra ver se era ele mesmo. Eu vi esse. Cara, é muito legal, né? Porque esse daí tem caras mesmo que, porra, tem a violência gráfica forte no negócio, né? Fortíssimo, muito bom. É muito legal. Eu gostei dessa brincadeira, sabe, do nome, né? Que é um nome... que tem relação, claro, com o Teatro do Grand Guignol, que tem um apresentador e tal, e tem a parada do olho, é meio lute-fute, né, em algum momento, Isso. assim, o negócio de furar o olhinho, meu Deus, vale muito a pena a visita, gente, genial, muito porra, bom. É isso, muito bom. Poxa, eu quero agradecer aqui a presença pela primeira vez, mas caramba, eu espero que você volte outras vezes, viu? Que eu adorei conversar contigo. Pô, muito obrigado, mesmo. Cara, muito bom. Muito bom. Olha, foi uma honra pra mim, uma honra inigualável. Sou um fã incondicional de cinema de terror, pra quem ouve minhas baboseiras lá sabe disso. E, pô, sempre fui tiete da Angélica, dos podcasts do Cine Masmorra, de tudo que dela, do Noriega, do Douglas, de tudo. E olha, participar aqui, olha, já posso marcar, sabe, aquela lista de coisas pra fazer antes de morrer. Imagina. Então acho que tu vai ter que continuar marcando, porque por mim você volta sempre, por favor, você retorna pra nossa casa, me convida também, se tu puder, que eu adoro também participar do podcast dos outros. Pô, com certeza. Vai ser um prazer muito grande, cara. Olha, eu tô tão feliz de poder... Porque o ouvinte não sabe, mas a gente já tentou participar juntos mais vezes, assim. Hoje era pro Marcos estar aqui com a gente, só que o Marcos, um trabalhador capitalista, né, daqueles, né, trabalha demais e fica desmaiando de cansaço, né, e não pôde participar com a gente. Mas foi um papo maravilhoso, viu? Adorei conversar contigo mesmo, de coração, viu? Igualmente. Poxa vida. E eu quero, ouvinte, que você vá lá visitar o nosso querido Pensador Louco, né? Eu até brinquei no Twitter, né? Eu gravei com o Lorde Velho, agora eu quero gravar com o Pensador Louco, né? Porque eu adoro nomes assim. Eu também botei um tique na minha lista, entendeu? Porque tem esse negócio, eu gosto de nomes bizarros também, né? Olha aí, tá aí o exumador que não te deixa negar, né? Então é isso, ouvinte querido, muito obrigada. Você escutou aqui algumas recomendações. A gente deixou de fora aqui, né, o Pensador, uns 50 filmes, no mínimo, né? Fácil. Que a gente não falou. Contando por baixo. Mas, olha, contando por baixo, mas a gente recomendou alguns bem legais, que caso você não conheça, você vai ter a oportunidade de conhecer agora, tá? A gente continua com as nossas gravações, tá? Os nossos podcasts do mês do horror. Então, se você puder, não esqueça de nos apadrinhar, cara. Vá lá, clique no link do Padrim. Sei lá, doe pra gente 5, 10 reais, o que você puder doar. Não deixe de doar e deixe também o nosso trabalho continuar, né? Isso é incentivo ao nosso trabalho, à nossa produção. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, você manda um e-mail pra contato.cinemasmorra@gmail.com, que é o nosso e-mail. Lá no Facebook, na nossa fanpage, é só você seguir, curtir. Vai lá, é facebook.com/cinemasmorra. E o nosso Twitter, que é @masmorra_cast. É isso, Pensador. Terminamos? Pô, muito bom, muito bom. Olha, foi um episódio antológico, por assim dizer. Sim. E é isso, gente. Então, até o próximo podcast. Beijo. Até mais. Abração.